Fala galerinha, tudo bem com vocês? Então, no vídeo passado eu falei sobre a origem do sanduíche. Hoje eu vou falar sobre a história do casamento, ok? Bom, segundo a Torá, ou a Bíblia, que é a Torá, se vocês não sabem, é a Bíblia judaica, mas a Bíblia que a gente tem também faz parte, principalmente o Velho Testamento, faz parte da Torá. Enfim, está escrito que, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, era assim, tipo, Deus criou o homem e a mulher, né? E ele criou para que o homem e a mulher se multiplicassem, né? Infelizmente, o homem pecou, né? Caiu e teve todo aquele rolo lá, né? A Eva foi amaldiçoada, o Adão também, eles foram expulsos do paraíso, enfim. Mas essa palavra aqui de Gênesis geralmente é utilizada para quando vamos fazer os casamentos, principalmente os casamentos evangélicos hoje em dia, é utilizado muito essa palavra, né, de Gênesis. Unirá o homem a sua mulher, e deixará seu pai e tua mãe. Isso. Bom, além disso, né, a história dos casamentos que eu vou falar hoje. Então, o casamento, no início, fora a questão da religião e tal, na Idade Média, ele não era dado tanta importância assim, sabe? Era como se fosse um contrato entre famílias, né? Tanto na Antiguidade como na Idade Média, era um contrato entre famílias e geralmente feito assim entre suas próprias famílias, né? Então, tipo, o tio casava com o sobrinho, né? Ou primos casavam com primos também, então era uma coisa muito comum naquela época. E o casamento, ele era celebrado, sim, às vezes por um padre, geralmente quando as famílias eram ricas, né, eram abastadas. As famílias pobres, inclusive, nem sempre se casavam. Inclusive no casamento romano, os escravos mesmo não se casavam. Eles tinham lá suas orgias, mas não tinha casamento, entendeu? Então, o casamento ele só passou a ser uma coisa importante depois do século XIII, quando os padres começaram a fazer todos os casamentos dentro da igreja. Antigamente não era dentro da igreja, era fora da igreja, e tinha todo um aparato lá, enfim. Bom, o casamento judaico, cristão, ele já tinha uma coisa diferente. Primeiro, aí tinha aquela questão do noivado, né? Os noivos se conheciam assim, só pra saber, eu vou casar com você, beleza, tal, mas assim, só parte perto do casamento, né? Vamos dizer assim. E as noivas eram escolhidas lá, né, por os pais dos seus noivos, enfim. E aí os noivos pediam a mão da noiva em casamento e eles se casavam, né? Enfim, com duas testemunhas, né? Com os rabinos lá que faziam o casamento, isso na Idade Antiga. Depois, mais à frente, começou a se fazer um outro ritual, que ainda hoje é feito isso, né? Eles se casando, tomando um vinho, né? Uma consagração lá, enfim, uma taça de vinho. E aí depois que eles falam as palavras bonitas um pro outro, aí tem a questão da aliança, né? Um colocando aliança no outro. E depois disso, tem a quebra de um copo que representa a queda do Templo de Israel, enfim. Eles quebram copos, é como se fosse também no casamento grego, eles também fazem isso, quebram copos e pratos. É uma coisa cultural, né, de cada região. Bom, aqui no Brasil, teve uma época que o casamento ele não podia ter, como é que eu posso dizer, não podia ser dissolvido, né? Ele não podia se separar, não tinha divórcio, né? O divórcio era proibido. Então, as pessoas que eram desquitadas, né, entre aspas, que se separavam de seus respectivos esposos e esposas, eles não podiam casar novamente, porque não era permitido. Aí, depois de algum tempo, né, lá, meados do século, na verdade era ainda no século XX, mas depois, lá na década de 40, 50, 60, mais à frente aí que a gente começou a ter o divórcio, mas foi bem mais pra frente.
E antigamente as pessoas que quisessem se casar tinham que ir para o Uruguai ou Paraguai para se casar. É, bom, e o casamento ele sempre foi com interesse, né? Nunca foi uma coisa de, pelo menos na idade moderna, né? O que a gente conhece, na idade contemporânea, sempre foi um negócio, né? Uma coisa que a pessoa se casava com interesse e não por amor ou por qualquer outra coisa. Era geralmente por interesse das famílias ricas, abastadas, que queriam unir seus filhos ricos com outras famílias ricas. É isso.